Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui no meu orquidário, vou falar um pouquinho mais para vocês sobre orquídeas, tá? Especialmente sobre Cattleya labiata, substrato e genética. Então, algumas pessoas têm me perguntado, eu já recebi essa pergunta mais de 2 vezes, aí eu até fiquei um pouco preocupado de não ter falado ainda sobre esse assunto. As pessoas estão me perguntando, Francisco, eu posso lavar o substrato que eu compro para plantar minhas orquídeas? Então, as pessoas estão muito preocupadas com isso, em lavar o substrato. Gente, não se lava substrato. O substrato, ele é vendido comercialmente pelos orquidários profissionais, eles são já especificamente tratados, tá? Para que sua planta seja plantada diretamente sem nenhum dano, sem nenhum problema. Então, não precisa lavar substrato algum. O que você deve tomar cuidado é o seguinte: quando você vai em lojas em floriculturas, vende um material de casca de pinos e cubinhos de coco, que geralmente a gente não tem certeza da procedência desse material, se ele foi devidamente tratado para plantar suas orquídeas. O que acontece muito é que, às vezes, esse substrato ele é ácido, o pH dele é alterado, e acaba queimando as pontas das raízes das orquídeas, e as orquídeas acabam morrendo com o tempo, né? Então, eu olho para cá, olho para cá. Então, não precisa lavar o substrato, especialmente os substratos vendidos por orquidários profissionais. Porque geralmente o substrato que eles vendem é o mesmo substrato usado no plantio das plantas deles. Então, você pode ter mais uma segurança. A Chácara Bela Vista vende substrato, mix de carvão com casca de pinos, né? Lá no Espírito Santo, o Heron Gonçalves, Casa da Orquídea, vende. A Lourdes Aparecida de Oliveira, do Orquidário Floricultura Vale do Rio Doce, aqui de Governador Valadares, também vende. No entanto, ela não produz, mas ela traz de São Paulo, né? Então, é só ficar atento de quem você está comprando. Se eu não me engano, o Mundo NPK também vende um bom substrato. Então, quando você adquire substrato, tenha certeza que o material é um material já tratado. Não precisa lavar. Eu fiquei sabendo de pessoas que até usam, como se fala, água sanitária no substrato. Não, gente, nada disso. Porque o substrato, ele já é tratado para o plantio direto das orquídeas, tá bom? Evitem ao máximo materiais à base de fibra de coco, porque eles geralmente são mais ácidos, têm substâncias químicas, né, que são mais difíceis de serem tratadas. Não quer dizer que não possa usar, eu já vi muito material de coco bom, mas entre arriscar, é melhor você optar pela casca de pinos e o carvão, tá bom? Gente, quando eu falo sobre brita de construção, a brita de construção, né? Aí tem elas de vários tamanhos. Geralmente eu uso a 0, que é aquela menorzinha. Aí tem a 1 e tem aquelas granuladas, grandonas, né? Então, é o seguinte, você vai plantar orquídea em cachepô, que é bem vazado, você vai comprar casca de pinos e carvão em pedaços maiores, graúdos, misturar com aquela brita mais grossa e plantar no cachepô. Caso contrário, se você for plantar em vaso plástico, não precisa realmente ser grande. Se você for plantar Cattleya de grande porte, como Cattleya granulosa, plantas que ficam altas, a Metistoglossa geralmente fica alta, plantas, a chinhalinha é uma planta muito robusta, tem uma Cattleya híbrida também que fica muito alta, que é cruzada com Vax cervix, Dupreana, se não me engano, também fica uma planta alta. Aí você pode usar umas britas e substrato, um granulado maior, né, para dar uma maior sustentabilidade para a planta, tá bom? Então, falei, não precisa lavar o substrato, você vai usar o substrato proporcional com a brita e de acordo com a planta que você vai plantar. Plantas pequenas, baixinhas, brita 0 e etc, substrato mais moído. Especialmente Cataceto, eu adoro essa brita 0 misturado com um mix bem miudinho, tá bom? Bem, agora
eu vou falar para vocês sobre Cattleya labiata. Então começou agora a floração da Cattleya labiata e vai até março, abril mais ou menos. Eu quero mostrar uma planta que eu ganhei de presente, que veio da Bahia. Por ser uma planta de primeira floração, né, até que ela tá bem. Vocês podem perceber que a planta não é uma grande planta, mas assim, ela se adaptou bem ao meu cultivo. Vaso plástico bem furado, com mix. Eu tô com essa planta desde 2013, ou seja, porque ela veio pequena, então são 3 anos para a primeira floração. Tá aqui, tá muito bonita. Cattleya labiata. E tem muitas outras Cattleyas labiata. Eu vou mostrar uma do meu irmão e falar do sistema de cultivo dele. Ele usa apenas vaso de barro, cerâmica ou vaso plástico. Ele não coloca drenagem no fundo praticamente, ok? E usa xaxim. Quando ele tem a oportunidade de comprar xaxim, ele compra, porque as Cattleyas labiata e Barneri, que é o foco da coleção dele, olha que planta maravilhosa, são cultivadas dessa maneira. A vantagem do vaso de barro é o frescor. Aqui faz muito calor, então o vaso de barro ele evita o superaquecimento. Totalmente contrário do vaso de plástico, né? Mas para mim é mais econômico e mais prático no cultivo de vaso de plástico. O meu irmão já gosta de vaso de barro. A maioria das plantas dele, 70% a 80% estão em vasos de barro. Agora eu vou mostrar um híbrido para vocês, que eu comprei do Orquidário Colibri há uns anos atrás. Em 2013 também, incrível, né? Brassavola Yak. A flor é bem desengonçada, né? Assim, essa daqui já tá perdendo já essa de baixo. A de cima tá aqui ainda. Então, é uma brassavola muito interessante, de folhas bem fininhas, muito florífera. Gente, ela floresce muito, sempre tá florescendo aqui. E entocerou rapidamente. Primeiramente eu tinha plantado ela em toquinho e ela estava desenvolvendo com uma certa lentidão, porque eu não tenho muito hábito de adubar minhas plantas usando a bomba, né, de pulverização. Aí eu coloquei num vasinho de plástico, coloquei osmocote. Gente, muita brita lá no plantio e ela adorou esse tipo de cultivo. O enraizamento dela está ótimo. E há uns dias atrás ela abriu, estava muito bonita, mas só que choveu, né? E eu queria ter feito o vídeo antes, mas não deu. Híbrido maravilhoso. Algumas pessoas estavam me perguntando sobre cruzamento genético, né? As orquídeas, a família Orquidácea, ela é dividida em gêneros, né? Gênero Cattleya, gênero Lélia, gênero Brassavola, gênero Bubonfilo. Então cada gênero, tá? Dentro do seu gênero existem uma espécie a centenas de espécies. Então geralmente dentro do gênero as espécies se cruzam, igual Cattleya labiata eu posso cruzar com uma Cattleya granulosa, por exemplo, ok? Mas acontece que alguns gêneros são compatíveis geneticamente. Então, Brassavola cruza com Cattleya, Lélia, Sophronites, Adrolélia, Brasilélia, Hoffmann Sanguela. As plantas do grupo do Epidendro, da Encíclia e Anaqueilo e Prostéquia também cruzam com Cattleya, só que com uma certa dificuldade de fertilização e até mesmo fertilidade das sementes. Mas geralmente dá certo, né? Mas às vezes não dá, porque o gênero é um pouco afastado, mas tem uma certa ligação. E tem gêneros que não se cruzam de forma alguma. Você nunca vai conseguir cruzar um Phalaenopsis com uma Cattleya, por exemplo. Então você tem que entender quais as plantas que fazem parte daquela compatibilidade genética, entendeu? Então, os bubonfilos todos se cruzam, certo? As maxilárias se cruzam entre si, às vezes aceitam outros gêneros, como Licache, Angloa e etc. As plantas que são mais compatíveis geneticamente, envolvendo vários gêneros, as do grupo da Oncindine,
né, que envolve os oncídios, as copências, as rodriguésias, as miltônias, os odontoglossos, né, as brácia. Então, esses gêneros, vejam só, eu falei 6 gêneros, e existem muito mais outros gêneros que podem cruzar as espécies entre si, tá bom? Mas isso é uma questão de tempo que você vai se habituando a saber qual planta aceita qual planta. Isso é uma questão de teste, né? E tentativas, tá bom? E uma última coisa para finalizar o meu vídeo é o seguinte: eu estava pensando bem, as pessoas estavam me perguntando, Francisco, eu posso aplicar fungicida como prevenção? Na minha opinião, se você está saudável, você não vai tomar nenhum remédio porque você não está doente. Então você vai se intoxicar com medicação? É o que acontece, porque toda medicação tem um efeito colateral, vocês sabem disso. Então eu acredito que isso também funcione para as orquídeas. No entanto, eu estava pensando bem sobre um assunto. Por exemplo, num período de estiagem que não chove muito, né? E as plantas estão assim mais ou menos em dormência ou vegetando com mais lentidão, porque é a época de frio. Eu acredito que seria bom, eu vou fazer um teste esse ano, seria bom fazer uma aplicação de fungicida sistêmico como forma de prevenção. Por quê? As orquídeas não estão vegetando muito, mas o fungo ele fica ali na planta e no substrato. Se você faz uma aplicação de fungicida nesse período que não chove, que é um período frio, que os fungos não estão latentes, existe uma possibilidade, isso é uma teoria minha, ainda não testei isso, eu estou supondo. Se você faz uma aplicação de fungicida nesse momento, o que vai acontecer? Você vai matar os fungos ali presentes, né? Especialmente todos os fungos, mas a intenção é matar os nocivos. A planta não vai sofrer tanto porque ela está em período de dormência, tá? Ou vegetando com mais lentidão. Então esse fungicida ele vai agir, e quando chegar o período das chuvas e do calor, que é o período onde os fungos se manifestam, se proliferam com mais intensidade, a sua planta vai estar praticamente esterilizada por causa do fungicida que você usou. Eu vou fazer um teste esse ano, eu gostaria de aconselhar vocês que fizessem esse teste também. Cuidado, fungicida é extremamente tóxico, perigoso para a saúde, se proteja, amarra um paninho na cabeça, no nariz, façam de uma forma que vocês não se contaminem, tá bom? Com relação a pragas, pulgão, conchonilha, carapaça, esses bichinhos todos, você não precisa exatamente ficar aplicando defensivos como preventivo, porque eles são da natureza. Você aplicou aqui, matou, você pode ter certeza que daqui a um tempo eles vão voltar. Então você deixa para aplicar novamente quando você começar a perceber que está aparecendo de novo. Porque esses serizinhos, especialmente trips, eles não deixam de existir. Eles estão aí nas outras árvores, no meio do mato. Igual aqui tem muito capim, muito mato, muita árvore. Então eu apliquei a medicação lá. Você pode ter certeza, o defensivo lá, pode ter certeza que eles vão voltar para atacar as plantas. Então não adianta se preocupar, é uma questão mesmo de cuidado constante, tá bom? Meus amores, eu tinha pulado a numeração do vídeo, alguém me alertou. Eu já fiz o 40, então esse é o 39, tá bom? Beijão, qualquer dúvida, estamos aí. Tchau, tchau.